Meus amigos, bem-vindo ao Bate-Papo Lumina, para mais uma conversa sobre os grandes problemas do setor elétrico brasileiro. O tema de hoje é a proposta que está no Congresso Nacional de adoção da portabilidade da conta de luz, de tal maneira que, assim como você pode escolher atualmente a sua operadora de telefonia, você vai poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Essa portabilidade, ela faz parte de dois projetos de lei. Um que se encontra na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 1917 de 2015, e outro que se encontra no Senado, o projeto de lei do Senado 232 de 2016. São dois projetos praticamente idênticos, que propõem um novo marco institucional para o setor elétrico, baseado na liberalização do mercado, baseado na ampliação do mercado livre, ou seja, na extensão do direito de escolher o fornecedor de energia elétrica para todos os consumidores, né? Atualmente, apenas dois tipos de consumidores têm direito a essa escolha. Os consumidores livres, que são aqueles que têm uma carga maior do que 3.000 quilowatts, e os consumidores especiais, que são aqueles que têm uma carga entre 3.000 quilowatts e 500 quilowatts e que consomem energia gerada de fontes incentivadas, ou seja, de energia eólica, energia solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Então, apenas esses dois tipos de consumidores têm acesso aos seus fornecedores, esse acesso livre aos seus fornecedores. Em termos de unidades consumidoras, para vocês terem uma ideia, o Mercado Livre reúne alguma coisa em torno de 12.000 unidades, né? Ao passo que o mercado regulado agrega 83 milhões de unidades. O objetivo final da liberalização é justamente estender o direito de escolha a essas 83 milhões de unidades, né? Os dois projetos que estão no Congresso, nesse momento, eles estão justamente aguardando a designação de relatores, né? Na Câmara dos Deputados, o PL 1917 se encontra na comissão especial que foi criada justamente para dar um parecer sobre ele, né? E no Senado, o PL 232 encontra-se na comissão de infraestrutura, né? O conjunto de propostas, né, que estão nos dois projetos traduz os resultados dos processos de consulta pública realizada pelo MME em 2016 e 2017, que é basicamente a consulta pública de número 33, né? E o objetivo dessas consultas públicas era justamente aprimorar o marco legal do setor elétrico de tal forma a configurar um novo modelo institucional para o setor baseado na abertura e na modernização do mercado, né? Esse movimento ele se iniciou no governo Temer e, em conjunto com a privatização da Eletrobras, caracteriza, na verdade, uma nova reforma do setor elétrico brasileiro, né? Uma reforma sustentada por uma política energética de cunho liberal, baseada na liberalização do mercado e na privatização, né? Então, nesse sentido, a atual
reforma, né, representa uma espécie de retomada daquela reforma implementada nos anos 90 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Nesse sentido, também, os esforços legislativos, né, traduzidos nos projetos de lei citados, né, eles devem ser lidos dentro desse contexto, né? Eles devem ser compreendidos dentro desse contexto mais amplo da implantação de uma política liberal para o setor elétrico, né, com todos os seus desafios e implicações, né? Desafios e implicações esses, né, que foram justamente discutidos nos bate-papos Ilumina anteriores, né? No bate-papo número 12, por exemplo, analisou-se, né, a experiência internacional de liberalização, né? E no bate-papo Ilumina de número 13, né, o que foi analisado foi justamente a experiência de liberalização do mercado do governo FHC. Né? Os projetos de lei 1917 e 232, eles envolvem basicamente três grandes temas, né? Primeiro, a concessão de geração hidrelétrica, a portabilidade e a comercialização de energia, né? Então são três: a concessão de geração hidrelétrica, a portabilidade e a comercialização de energia. O primeiro, né, que é a concessão de geração hidrelétrica, diz respeito à liberalização para o mercado livre da energia gerada pelas centrais elétricas cotizadas, né, já que atualmente essa energia é de uso restrito do mercado regulado. O segundo, que é a portabilidade, versa sobre a retirada das restrições para a participação dos consumidores no mercado livre, né? E, finalmente, o terceiro envolve justamente as mudanças necessárias para a viabilização da competição no mercado elétrico, né? Com destaque para a separação entre lastro e energia, né? Começando pela portabilidade, que é a parte que desperta mais interesse dos consumidores, deve-se chamar a atenção que, para os consumidores cativos das distribuidoras, ela ainda vai demorar, ou seja, essa portabilidade ainda vai demorar a chegar. Os projetos, eles propõem um cronograma de liberalização que varia um pouco de um projeto para o outro, né? Mas eles seguem uma lógica bastante parecida, né? Em um primeiro movimento, né, você teria a liberalização do mercado livre para os consumidores de alta e média tensão, né? O chamado grupo A, né? Aqueles consumidores que têm uma tensão acima de 2,3 kV, né? E esse primeiro movimento, ele envolve um prazo em torno de 7 a 8 anos, né? Dependendo da lei, né? No caso do projeto de lei 1917, o prazo para esse primeiro movimento é 2026, né? E no caso do projeto de lei 232, esse prazo é de 90 meses, ou seja, 7,5 anos, né? 7 anos e meio. Então, nos primeiros 3 anos, né, são incorporados os chamados consumidores especiais, né, e os demais consumidores são justamente no tempo restante, né. Ou seja, então, esse primeiro movimento ele ia atingir basicamente o que nós chamamos hoje dos consumidores especiais, né, que são aqueles justamente que têm a opção de escolha, têm a liberdade da escolha, desde que essa escolha ela envolva fontes incentivadas, né? As fontes renováveis. Então, num primeiro movimento,
esses consumidores eles seriam incorporados, né? Depois seriam incorporados ainda os outros consumidores desse grupo A. Então esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento, né, que seria a incorporação, né, dos consumidores de baixa tensão, que seria justamente aqueles consumidores que estão no grupo B, né, duraria mais tempo, né, em torno de 8 a 10 anos, de acordo com a lei, né. Em 2028, para projeto de lei da Câmara, e quase 9 anos e meio, 10 anos no projeto do Senado, né. Sendo que é importante chamar a atenção que no meio do caminho caberia ao governo, né, elaborar uma série de medidas para justamente viabilizar essa liberalização, né? Medidas que envolveria, por exemplo, ações de comunicação para a conscientização dos consumidores, né, deixando claro quais seriam os riscos envolvidos nesse tipo de movimento, nesse tipo de escolha, o aprimoramento da infraestrutura de medição e implantação de redes inteligentes e a separação das atividades de comercialização de energia das atividades de distribuição de energia elétrica, ou seja, o que a gente chama da separação entre energia e fio, né? Vê-se, então, que não é simples dar o direito de escolha do fornecedor para todos os consumidores de energia elétrica, né? Portanto, quer dizer, concretamente, quando a gente está falando sobre portabilidade da conta de luz, nós não estamos falando de algo que vai acontecer amanhã, né? Mas de algo que vai acontecer daqui a 10 anos, né? No que diz respeito à liberalização da energia gerada pelas centrais elétricas cotizadas para o mercado livre, essa é uma demanda antiga, né, dos grandes consumidores e justamente envolve o acesso desses consumidores a uma energia mais barata, né? A uma energia mais barata que até hoje ela estava destinada ao mercado regulado. De fato, essa proposta ela representa o fim, né, do regime de cotas, né, o fim daquelas tarifas mais baratas associadas às usinas amortizadas, né, que resultaram justamente da medida provisória 579 lá no governo Dilma, né. As outorgas das usinas cujas concessões irão vencer, né, a proposta é que elas sejam licitadas e os recursos decorrentes dessas licitações sejam direcionados para a redução de encargos, de subsídios e de outros custos, né, do setor elétrico. No que concerne às mudanças, né, necessárias à viabilização da competição, né, no mercado elétrico, que é a parte mais complexa e difícil, né, de um processo de liberalização, os projetos trazem um conjunto amplo de propostas, né, de mudanças, né. Entre essas propostas, por exemplo, a separação entre as atividades de distribuição de energia elétrica e de comercialização, né? A substituição dos atuais descontos, né, nas tarifas de transmissão e nas tarifas de distribuição para energia comercializada por fontes alternativas pela valorização dos benefícios ambientais segundo um instrumento de mercado. Ou seja, concretamente é o fim dos incentivos às fontes renováveis nos moldes que nós temos hoje, né? Outra coisa é a possibilidade de você contratar os chamados serviços ancilares, né, tais como o controle de frequência, a reserva de potência, por mecanismos concorrencial, né?
Outra coisa, a obrigação de preços horários, né, no mercado de curto prazo e do despacho segundo a lógica da oferta de preço e quantidade, que implica nós mudarmos, digamos assim, os processos, né, não só de despacho, mas também da própria precificação do produto energia, né, elétrica. A outra coisa são os aperfeiçoamentos nas regras de garantia financeira, né, aplicadas ao mercado de curto prazo, né, muito em função do imbróglio, né, que nós tivemos esse ano com os calotes de algumas comercializadoras, né, de energia elétrica no mercado de curto prazo, né. Outra coisa, o fomento de desenvolvimento de bolsas de valores, né, nacionais para a comercialização de energia elétrica, né, na tentativa de construir mercados que sejam capazes de servir de referência para a configuração de instrumentos de gestão de riscos financeiros, coisas desse tipo, né. A criação da contratação de lastro, né? Lastro aqui definido como a contribuição para o provimento de confiabilidade e adequabilidade sistêmica, né, que cada usina dá. Então, na verdade, essa separação, né, entre lastro e energia é a proposta, digamos assim, mais importante que a gente tem no projeto. Eu acho que, na verdade, todo o projeto ele se sustenta sobre essa separação entre lastro e energia. Aqui é que são depositadas todas as fichas no sentido de conseguir se configurar um mercado elétrico competitivo, concorrencial, livre, que tenha liquidez, né? Que é um dos grandes problemas que você tem quando você se propõe a realizar processos de liberalização. Então, aqui a separação entre lastro e energia joga um papel fundamental dentro dessa proposta de liberalização. O que fica claro, analisando esse conjunto de medidas, é que os projetos trazem mais intenções do que definições concretas sobre conceitos e medidas a serem implantadas, né, para garantir a operação e a expansão de um mercado liberado, né. Existem várias definições que são remetidas, né, para estudos e regulamentações futuras, né. O que me chamou mais a atenção é que não se trata apenas de regulamentações complementares, né, como é comum em projetos desse tipo, né, mas estudos, né, estudos sobre definições fundamentais do projeto. E, sem dúvida, a mais importante delas é justamente a separação entre lastro e energia. Então, de fato, o que caracteriza as propostas contidas, né, nos projetos de lei que estão no Congresso Nacional é uma certa indefinição, né, que, por um lado, é natural em um processo extremamente complexo, como é a liberalização dos mercados elétricos, mas, por outro lado, é preocupante, né? Preocupante por quê? Preocupante porque, na medida em que esconde os custos e as dificuldades da liberalização, empurrando os conflitos para frente em nome de uma urgência para a aprovação dos projetos, né? Ou seja, é evidente que os projetos eles atendem aos interesses de alguns agentes do mercado e, evidentemente, que com os projetos eles contrariam os interesses de outros agentes de mercado, né? E, na verdade, se a gente for analisar quem ganha e quem perde com esse projeto, pelo menos no curto prazo,
Os comercializadores são aqueles que têm mais a ganhar com esses projetos, né? Não é à toa que eles são os grandes apoiadores dos projetos de liberalização, né? O que concerne aos consumidores, digamos, os consumidores que hoje têm a escolha, né, os consumidores especiais e os consumidores livres, sem dúvida os consumidores especiais, eles têm um ganho imediato, né, nos próximos 3, 4 anos, na medida em que eles vão poder se libertar da restrição de poder escolher, desde que seja apenas fontes alternativas, né, fontes renováveis. Então, no caso deles, eles vão poder escolher qualquer consumidor, né, que gere energia elétrica a partir de qualquer fonte. Então, sem dúvida, eles são bem-sucedidos. No caso dos consumidores livres, eles já têm a escolha, né? Eles já podem escolher os seus fornecedores. Eles já podem exercer a liberdade de escolha. A questão fundamental diz respeito justamente a essa energia que era única e exclusivamente, essa energia mais barata, que era única e exclusivamente destinada ao mercado regulado, é o fato dessa energia passar a ficar à disposição do mercado livre. E, portanto, passar a ficar à disposição desses consumidores livres. Então, tudo aquilo que aponta, né, no sentido de uma oferta maior de uma energia mais barata para esses consumidores livres, tudo bem, eles se favorecem disso, né? Mas, no entanto, quer dizer, a proposta de que o mercado livre ele seja também responsável pela expansão, o que hoje ele não arca com essa responsabilidade, ele não arca com esses custos, então evidentemente que isso deve tornar a energia para esse mercado mais cara, né? Então aqui há um jogo ainda de alguns ganhos e perdas para esse consumidor livre. Outros que podem também ser bem-sucedidos ou serem beneficiados por esses projetos, eu vejo, por exemplo, os bancos, né, e corretoras, né, que desejam operar nesse mercado elétrico, né, oferecendo, digamos assim, financeirizando a gestão de risco nesse mercado, oferecendo produtos que procuram justamente mitigar os riscos hidrológicos, enfim, os riscos que estão presentes nesse mercado. As empresas de consultoria, né, que, em função da grande demanda, né, em primeiro lugar, de estudos, né, para a implantação dessa liberalização, então essa liberalização por aquilo que está colocado nos projetos vai demandar uma quantidade de estudos significativa, né? Então essas empresas de consultoria elas poderiam ser beneficiadas, sem contar, né, o suporte, né, para as decisões dos agentes nesse mercado. Vai se tornar, evidentemente, uma decisão mais complexa, decisão mais sofisticada, e você vai fatalmente precisar, né, do suporte qualificado que essas consultorias podem dar, né? Então, acho que esse conjunto de agentes, de atores, podem ser beneficiados nesses projetos e provavelmente de uma forma ou de outra apoiam esses projetos, né? Agora, no que diz respeito às distribuidoras, aos geradores e aos consumidores cativos, eu não vejo muito porque eles poderiam apoiar, né, de forma enfática esses projetos, né? No caso das distribuidoras, é porque simplesmente a agenda de problemas das distribuidoras, eu penso que é uma agenda muito mais difícil e muito mais complexa do que essa agenda que está presente nesses projetos, né? Não é simplesmente uma questão de separação entre o fio e a energia, né? Essa questão era uma questão, digamos assim, que ela
era interessante lá nos anos 90, né? Agora, passando 40 anos, agora no meio da transição energética, da transição elétrica, que atinge muito fortemente as atividades de distribuição, acho que esse problema se tornou muito mais complexo, né? A agenda da distribuidora é muito mais difícil do que essa agenda desses projetos. Então não vejo por que as distribuidoras iriam ficar batendo bumbo defendendo esse projeto, né? No caso dos geradores, a mesma coisa, né? Tem uma agenda muito mais complexa, questões relativas, né, ao risco hidrológico e a sustentabilidade dos seus investimentos, enfim. Acho que o problema dos geradores é um problema mais complicado, né? E, em terceiro, os consumidores cativos, né? Esses consumidores cativos vão ser aqueles que vão ser mais paparicados, que as propagandas vão, meu amigo, você vai poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica num aplicativo, no seu celular, a vida vai ser uma maravilha, mas esse cara só vai ver essa portabilidade daqui a 10 anos, né? E, evidentemente, é muito difícil imaginar o que vai ser o setor elétrico daqui a 10 anos, né? Enfim, o que se pode dizer, eu acho que sobre esses atores, né, que alguns vão ser beneficiados e apoiam fortemente os projetos e outros não, né? Não é à toa, né, que o Ministério de Minas e Energia, né, o novo ministro Bento, né, formou um grupo de trabalho justamente para estudar as mudanças no setor, né, ao invés de simplesmente apoiar a tramitação dos projetos, né? Então, esses projetos, eles representam, eles configuram um conjunto de interesses, né? Consolidam os interesses de uma parte dos agentes do setor elétrico. Eu acho que uma outra parte, evidentemente, não está contemplada, né? E essa disputa provavelmente está acontecendo dentro do grupo de trabalho hoje existente no Ministério de Minas e Energia. Então, mas eu acho que mais importante de tudo é ter em mente, né, que os processos de liberalização, como nós já vimos, né, nessa série de programas que estamos fazendo sobre o tema, eles são bastante difíceis, né? Eles são complexos e problemáticos, né? E envolvem uma mobilização de recursos políticos e institucionais significativa. Sendo que a inexistência de margens, de folga, de sobras, né, de alguma fonte de geração barata, torna a transição para o mercado muito mais difícil e demanda, né, muito mais recursos políticos e institucionais justamente para bancar essa transição que vai ficando cada vez mais difícil, né? Quem está no osso, né? Quem não tem folga, não tem margem, não tem nada, e também não tem instituições muito fortes, não se arrisca na liberalização do mercado, né? A liberalização, ela não é uma saída dada, uma saída pronta, né? Mas uma saída construída com muito esforço, né? E um esforço que não garante o sucesso, né, como a experiência internacional demonstra, né? O exemplo americano é interessante, né? Porque, meus amigos, olhem só, a liberalização do mercado elétrico americano, ela deu os seus primeiros passos há 40 anos. Em 1978, com o Public Utility Regulatory Act,
né? Regulatory Policy Act, né? O PURPA, né? O PURPA de 1978. Eu nunca acerto o nome do PURPA, né? Em 1978 foram os primeiros passos, né? Então nós já temos 40 anos, né? E o que a gente tem concretamente hoje, né? O que nós temos é o seguinte: o acesso, né, à livre escolha do seu consumidor de energia elétrica é dado em 16 estados e mais no Distrito Federal, né? Então, em 16 estados você tem a escolha, né? É possível exercer essa escolha, né? E em 34 estados você não tem essa escolha, né? Então você tem em 34 estados essa escolha, ou seja, em 34 estados você não avançou no processo de liberalização. E isso depois de 40 anos de liberalização, né? Mesmo quando você pega, para vocês observarem, coisa interessante, mesmo quando você pega o estado do Texas, né, que é um dos mais avançados em termos de liberalização, tem 16%, 15% dos consumidores que não têm acesso à escolha, né? A escolha do seu fornecedor. Note bem, no Texas, que é o cara mais avançado. Então, isso dá uma ideia para a gente da dificuldade que é o processo de liberalização, né? Não é uma coisa nada simples nem fácil. Outra coisa importante em relação aos projetos de lei, né, em tela é em que medida eles respondem à real agenda de problemas do setor elétrico brasileiro, né? Como nós temos discutido aqui no canal Ilumina, essa agenda ela é muito mais complicada do que aquela que os projetos procuram atender, né? E diz respeito a uma transição de base de recursos naturais que vai muito além do que a simples transição para o mercado. De tal maneira que, em síntese, ao meu ver, os projetos de lei aqui discutidos, né, eu acho que eles têm dois problemas essenciais, né? O primeiro deles é que esses projetos eles subestimam os custos e as dificuldades da liberalização, né? E o segundo problema é que eu acho que eles são inadequados e insuficientes para o enfrentamento dos reais problemas do setor elétrico brasileiro. Contudo, o objetivo principal deste bate-papo é muito mais apresentar esses projetos de lei, né, sobre a liberalização do mercado elétrico que se encontram no Congresso Nacional, do que analisá-los, né, mais profundamente, né? Para isso, para essa análise mais profunda, eu gostaria justamente de convidar vocês para o próximo e último programa dessa série sobre liberalização do mercado elétrico, no qual eu e o Roberto de Araújo nós vamos conversar com vocês justamente sobre qual o real significado dessas propostas na resolução dos problemas reais do setor elétrico brasileiro, né? Então, gostaria de convidá-los, vocês, justamente para o próximo bate-papo Ilumina, e lembrar a vocês que não se esqueçam, né, de assinar o canal Ilumina lá no YouTube, né? Marcar lá no sininho para receber, né, as notificações, né, de novos vídeos do canal. Então, meus amigos, obrigado pela atenção e até a próxima, e nos vemos no próximo Bate-Papo Ilumina.